Como fazer uma planilha de controle de estoque usando apenas o Excel? Se liga no vídeo. Olá, ilustríssimos, ilustríssimas, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui de Excel. Não é mais uma não, acho que é a primeira vez que eu estou gravando aqui sobre Excel, um assunto bem específico, né? A proposta aqui hoje é criar uma planilha de controle de estoque, uma planilha para gestão de estoque utilizando o Excel, utilizando algumas ferramentas simples, sendo necessário aqui um nível básico para começo de intermediário do Excel, para que você consiga construir essa planilha aí na sua utilização, ok? Fica aqui um adendo, essa aula foi gravada ao vivo na semana de oficinas profissionalizantes da Universidade UNG, mas infelizmente o áudio ficou muito ruim, ficou horrível. Então estou aqui gravando novamente para que eu consiga publicar de uma maneira mais legal, né? Para que não fique um áudio tão ruim dessa forma. Beleza? Vamos começar então. O que eu tenho aqui na tela? Primeira coisa, eu tenho uma base de dados, que é a lista de produtos que eu tenho, a lista de SKUs com seus códigos. Eu tenho aqui também já estipulado o estoque mínimo, a demanda que esse produto tem, uma demanda mensal por unidade, o estoque atual desse produto e o prazo de entrega para quando eu precisar repor esse material. Okay? Então aqui uma base de dados bem crua, né? Perceba, eu tenho aqui cerca de 54 itens cadastrados, né? O código foi do B1001 até o B1054. E esses valores aqui eles são aleatórios, eu gerei eles de maneira totalmente aleatória, tá? Então não tem nenhuma tendência aqui, né? Não tem nada que possa atrapalhar a gente, beleza? Bom, então qual que é a ideia dessa planilha, qual que é a proposta da planilha que a gente vai criar aqui hoje? Eu ter o controle do estoque com o estoque atual, algo que eu já tenho ali. Eu também quero que a planilha me informe se é necessário ou não eu repor aquele produto. Então, se for necessário eu realizar um pedido de compra, vai aparecer vermelho ali, necessário reposição. Se não for necessário reposição, vai aparecer verde, né? Material disponível, alguma coisa desse tipo. Além disso, eu também quero colocar aqui uma classificação ABC. Não é muito comum a gente colocar a classificação ABC dentro da mesma planilha de controle corriqueiro do estoque. Eu vou pôr aqui só para mostrar para vocês como que faz, mostrar que dá para fazer, e a gente vai tentar fazer de um jeito automatizado, para que o próprio Excel reconheça se aquele produto é classificação A, é classificação B ou é a classificação C. Muito bem, então vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu quero começar a calcular o ponto de reposição, ou seja, eu quero descobrir se esse estoque atual ele é suficiente ou eu preciso repor o estoque desse produto. Para isso a gente usa a teoria do gráfico dente de serra, né? Usa ali os conceitos de gestão, giro de estoque, cuja fórmula que a gente vai usar, né? A expressão matemática que a gente vai determinar se é necessário ou não repor o estoque, é a fórmula do ponto de reposição, que é igual ao estoque mínimo mais a demanda vezes o prazo de entrega. Tá? Então esse vai ser o conceito inicial que a gente vai utilizar aqui. Acho que vai aparecer em algum lugar aqui essa fórmula que eu falei para vocês. Aqui eu vou colocar a fórmula direto no Excel, beleza? Então vamos lá. Ponto de status, eu vou colocar aqui o ponto de ressuprimento primeiro. Ponto de ressuprimento vai ser em unidades também. Ou seja, eu quero saber qual que é a quantidade mínima que eu posso ter no meu estoque. Abaixo dessa quantidade eu preciso repor material para que eu consiga atender a demanda com segurança. Então vou colocar aqui a fórmula.
toda fórmula no Excel, toda operação matemática, a gente começa com igual, só lembrando. Então igual, estoque mínimo. Então aqui o estoque mínimo desse produto. Mais, vou abrir um parênteses aqui, a demanda vezes o prazo de entrega. Aqui a gente tem um problema, né? A demanda ela está mensal, o prazo de entrega está em dias. Eu não posso, em uma operação matemática, multiplicar uma demanda mensal por um prazo em dias. Eu preciso deixar tudo na mesma unidade. Então vou converter essa demanda mensal para uma demanda diária. Aí eu tenho a demanda diária com prazo em dia. Aí fica dia com dia, eu consigo fazer a conta normalmente. Tá? Então esse é um detalhe que a gente precisa observar bem. Vamos considerar aqui que eu trabalho 30 dias por mês. Então se a minha demanda mensal é 239 itens, a minha demanda diária é 239 dividido pela quantidade de dias trabalhados. 239 dividido por 30. Eu já vou colocar isso de uma forma única no Excel, né? De qual forma? A demanda mensal vai ser a demanda, né, que eu vou colocar aqui na expressão é 239, ou seja, esse valor aqui dividido por 30 vezes o prazo em dias. Então o que é 239 dividido por 30? A minha demanda diária. E o F6 aqui, que é o prazo de entrega, é o tempo de reposição. Então, vou fechar aqui. Chegamos aqui no valor de 115,9 produtos. Vamos deixar aqui configurado para o Excel arredondar para a gente. Foi para 116. Beleza? Vou expandir isso para todos. Muito bem. Duplo clique, né, na bolinha aqui, expandiu para todos. E já fez a conta de todos os produtos. Por isso que é legal usar o Excel aqui. Antes de continuar, e antes que eu me esqueça também, vou fazer algo que eu gosto muito quando a gente está trabalhando com tabelas, que é falar para o Excel que todos esses dados aqui estão relacionados, eles fazem parte de uma tabela única. Por enquanto, né, do jeito que está aqui, o Excel não entende isso. Nós, enquanto seres humanos, a gente consegue perceber, mas o software não consegue. Ele está relacionando cada dado separado, isso é um pouco trabalhoso para ele. Então o que nós fazemos nesse tipo de planilha? Vamos selecionar tudo e falar para o Excel configurar isso daqui como uma tabela. Então a gente vai vir aqui, ó, no menu, formatar como tabela. Isso vai ajudar o software a entender o que a gente quer fazer com essa planilha. Ele vai fazer as fórmulas mais rápido e o tempo de processamento da planilha vai ser mais rápido também. Fora que eu consigo já formatar bonitinho aqui, ó. Então vamos fazer aqui da cor laranja. Eu gosto muito da cor laranja e da cor azul. Tá? Então vamos fazer aqui um laranja. Minha tabela tem cabeçalho, né? O código, o nome do produto é o cabeçalho. Vou dar um OK, prontinho. Está formatado como tabela. O legal de quando a gente formata como tabela é que ele já cria um filtro aqui em cima, que se eu quiser selecionar, filtrar, né, alguns itens. Maravilha? Já vamos começar a pensar aqui também na formatação da nossa planilha. Algo que eu sempre digo, né? Não tenha vergonha de utilizar uma parte do tempo de programação das planilhas em Excel para formatá-las, para deixá-las bonitas, para deixá-las apresentáveis, né? Para não ficar um negócio feio assim de qualquer jeito. Então aqui a gente já vai mudar aqui, ó, para ficar com o texto quebrado, né? Aqui eu faço assim, vamos ver se vai ficar bom desse jeito que estou fazendo, para deixar mais compacto. Quebrar texto, boa, olha lá que legal. Estoque mínimo, cria 2 linhas no máximo. Então o prazo de entrega fica um pouquinho maior, ponto de suprimento um pouquinho maior. Eu tenho um toque, tudo tem que estar centralizado, perfeito, muito bem, beleza? Agora eu vou criar também aqui um botão, peraí que não está centralizado, eu fico maluco. Eu vou criar aqui um botão, cadê o botão?
um aviso que me informe se esse produto está disponível ou se é necessário eu realizar a compra desse material, ou se é necessário solicitar o pedido de compra. Tá? Então, vamos chamar esse botão aqui de status. E como eu formatei como tabela, olha que legal que vai acontecer com a configuração aqui do status. Olha lá. O Excel já reconheceu que essa é uma nova coluna que eu criei e que faz parte da planilha que eu estou trabalhando. Bacana, né? Bom, então o que eu quero saber? Se o ponto de ressuprimento é um valor maior ou menor do que o estoque atual. Porque se ele for igual ou menor, eu preciso solicitar a compra. Se ele for maior, está disponível, não preciso solicitar a compra. Tá? Essa é a lógica. Ponto de ressuprimento é o limite aqui para solicitar o reabastecimento do estoque. Então vamos lá. Para isso eu vou usar uma expressão aqui chamada se. Tá? Então se o ponto de ressuprimento for menor do que o estoque atual, né, ou melhor, se o estoque atual for menor do que o ponto de ressuprimento, isso significa que eu quero que apareça solicitar compra. Se não, eu quero que apareça material disponível. De qual forma? Igual se o estoque atual for menor ou igual o ponto de ressuprimento, esse é o meu teste lógico. Eu quero que ele escreva solicitar compra. Se não, eu quero que ele escreva material não, né? Vamos colocar aqui disponível só. Disponível. Fechar parênteses. Beleza. Ele já fez aqui para tudo. Por quê? Graças a gente ter formatado como tabela. Vamos ver se deu certo? Isso aqui está disponível. Por quê? Eu tenho 510 e o ponto de suprimento é 116. Beleza? Está disponível. Isso aqui. Ó, o estoque é menor do que o ponto de suprimento. Então, estou correndo o risco de ficar sem material. Eu preciso solicitar a compra. Que coisa mais linda. E para ficar mais bonito ainda, né, o que a gente vai fazer? Selecionar tudo e fazer aqui uma formatação condicional. Regras de realce de célula. Texto que contém solicitar compra. Vai ficar... vou escrever só solicitar. Vai ficar vermelho. E texto que contém disponível vai ficar verdinho. Coisa mais bonita, né? Então, se eventualmente eu tirei o material aqui do estoque desse produto B1004, foi para 200, já aparece aqui, ó, solicitar compra automaticamente. Beleza? Show de bola. Então, aqui eu já tenho grande parte do nosso controle, da nossa gestão de estoque. Só esse status que a gente colocou aqui já é uma grande ajuda, né, para os gestores e para as gestoras de estoque. Agora vamos colocar aqui também a classificação ABC, né, que vai dar um pouquinho de trabalho para montar, mas que é importante, né, para a gestão do estoque saber se aqueles itens fazem parte da classe A, B ou C. Classe A, os materiais mais importantes, financeiramente falando. Classe B, os materiais intermediários. E classe C, os materiais menos importantes financeiramente falando. Como a gente está falando aqui de uma importância financeira, eu preciso saber o valor unitário desses produtos, né? Quanto custa esses produtos, qual que é o valor que eu coloco eles à venda, por exemplo, né? Então vou criar aqui uma tabela de valores unitário e vai estar em reais. Muito bem. Então vou pegar aqui os valores unitários desses itens. Então tá aqui, peguei os valores unitários desses itens, vou colar, dar uma abridinha aqui, fechou. Né, eu tinha pego aqui uma tabela com valores aproximados e tal, e chegou a esses valores aqui. Vou configurar aqui tudo como a cor azulzinha. Não, ficou muito claro, um azul mais escuro. Aí
Boa. Fechou. Então agora eu já tenho o valor unitário aqui dos itens. Eu vou criar agora uma outra coluna com o valor total, porque não basta a gente analisar o valor unitário, eu preciso comparar o valor unitário desse produto com a sua demanda. Isso que vai me dar o valor real da importância financeira daquele produto. Não adianta o produto custar R$1.000, sendo que eu vendo um por mês. Eu prefiro vender 100 produtos que valem R$100 do que um produto que vale R$1.000. Então a demanda aqui é fundamental também. Então vamos colocar aqui o valor total em reais também, que vai ser igual ao valor unitário vezes a demanda. Valor unitário vezes a demanda. Então ele já calculou tudo aqui para nós. Muito bem. Agora nós precisamos calcular o valor total que eu tenho nesse estoque aqui. Então qual o aporte financeiro que todos esses materiais armazenados com esses estoques, com essas demandas, fornecem para mim. Isso eu preciso ter essa referência, porque esse material aqui, o 1003, ele vale R$138.744, tá? Mas isso é quantos por cento do total? Tá? Então, para eu calcular o percentual, eu preciso saber o valor total. Eu vou pôr aqui em cima, então, somatória do estoque, que vai ser igual à soma dessa coluna aqui. Chegando aqui a R$4.927.291. Beleza? Vamos continuar aqui então. Falta o percentual. Então, valor percentual. Valor percentual que vai ser igual, né, o valor total dividido pela somatória. Se a gente fizesse, deixa eu só travar aqui essa somatória, se nós fizéssemos deixa eu só colocar aqui percentagem. Beleza. Se nós estivéssemos fazendo essa conta no papel, seria necessário multiplicar por 100. Entretanto, né, o próprio Excel ele já reconhece que é uma porcentagem e ele já faz a conta aqui pra gente. Eu vou só aumentar aqui a quantidade de casas decimais para 2 casas. Beleza. Né, vamos centralizar isso aqui também para não ficar maluco. Show de bola. Bom, agora faltou aqui a parte da classificação ABC, né, da ordem. A ordem de acúmulo, né, o percentual acumulado. Então, valor percentual, vou colocar aqui, ó, percentual acumulado. Mas antes de fazer o percentual acumulado, que já estou aqui direcionando para a classificação ABC, né? Antes de fazer o percentual acumulado, eu vou ordenar essa nossa tabela, criar aqui uma classificação. Eu quero que os itens sejam arranjados de modo que o item mais caro, que tem um percentual maior, seja em primeiro. Então, colocar em ordem crescente em função do valor percentual. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou selecionar aqui toda a planilha. Né? Para quem não sabe como que se seleciona fácil assim, né? Você, seleciona a primeira célula, Ctrl Shift para baixo, selecionou a coluna inteira, Ctrl Shift para a direita, selecionei todas as linhas. Dados, classificar, vou colocar aqui, ó, classificar por valor percentual do maior para o menor. Pronto, então essa é a regra agora de classificação. Ele já colocou em ordem decrescente aqui do jeito que a gente quer. Maravilha. Vamos lembrar aqui a regra da classificação ABC, né? Então, como que funciona a classificação ABC? Eu tenho as classes A, B e C. A classe A são aqueles materiais que somados representam 80% do meu aporte financeiro.
Os itens B são os próximos 15%. Então, 95% do meu aporte financeiro estará com os itens A e B. E o C é o que sobra, os próximos 5% que somarão aqui até 100%. Tá? Então, essa é a regra que eu vou utilizar aqui nessa planilha. Cada empresa pode ter a sua própria regra, tá? Isso não é algo que tem que ser desse jeito, mas como referência é isso que nós vamos utilizar aqui. Então, vamos calcular aqui o percentual acumulado. O primeiro item vai ser igual ao valor total, né? Eu estou começando nele. Aqui o Excel não entendeu o que a gente quis fazer, né? Só apagar. O segundo item vai ser igual ao valor acumulado anterior mais o segundo. De qual forma? Vai ser igual ao anterior mais o segundo. O terceiro item vai ser igual ao anterior mais o terceiro. E assim sucessivamente, né? O que a gente faz aqui? Dá um duplo clique. Vamos ver se chegou no 100%. Chegou no 100%. Deu certinho. Então agora aqui vamos colocar a classe CA, B ou C, que é o que ficou faltando. Ora, se a classe A é 80%, basta que eu olhe aqui aonde que chegou em 80%, que é mais ou menos aqui, até esse item. Ou seja, todos esses itens aqui, todos esses produtos, fazem parte da classificação A. Ok? Até aqui, então, do próximo até 95%, fazem parte da classificação B, e os demais aqui a classificação C. Só que eu quero que o Excel faça isso automaticamente, porque se eu cadastrar um produto novo, eu não quero ficar pensando, eu quero que a própria planilha já remodele a classificação desses produtos novos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma outra expressão utilizando a fórmula C. Então, eu vou falar, se o percentual acumulado for menor que 80, é A. Tá? Então, ele tem que ser menor do que 80, é A. Se for maior do que 80, eu quero que seja menor que 95. Se for menor que 95, é B. Se não, é C. Então, essa é a fórmula que eu vou utilizar aqui. Então, igual C. Então, se o percentual acumulado for menor ou igual a 80%, for menor ou igual a 80%, tá? Você vai me dizer que esse item é classificação A. Se não for, aí eu vou colocar uma outra condição, porque eu ainda posso ser B ou C. Então, uma outra condição, C, percentual acumulado for menor ou igual a 95%, ele será B. Se não, ele será C. Sempre quando a gente quer um texto, né, dentro das fórmulas do Excel, a gente tem que colocar entre aspas. Então, vamos ver essa fórmula aqui, ó. C, aqui em cima. Percentual acumulado for menor ou igual a 80%, significa que ele é A. Se ele for maior que 80%, eu quero que o Excel faça uma outra análise. Se ele for maior que 80% e menor que 95%, B. Se não, C. Vamos ver se deu certo. Então, acho que faltou um parênteses aqui, né? Agora sim. Olha que coisa maravilhosa. Fez tudo automaticamente. Ah, que bonito. Muito bem. Então aqui eu vou centralizar. Deixar formatadinho aqui. Centralizar. Vamos deixar uma formatação legal. Então, se o texto for A, eu quero que seja verde. Se o texto for B, eu quero que seja amarelo. Se o texto for C, eu quero que seja vermelho. Olha que coisa incrível. Show de bola, né? Então tá aqui a planilha basicamente, né, pronta, com aquilo que a gente estava propondo, que era o status disponível ou solicitar compra e a classificação ABC.
A gente pode até pensar em ocultar essas células aqui, né? Porque a priori elas não terão muita utilidade no dia a dia, mas vamos deixar elas aí por enquanto. Vamos pensar um pouco mais aqui em formatação dessa planilha, porque está muito preto e branco ainda, né? Então aqui eu vou pintar de laranja, né? Vou colocar aqui uma linha aqui em cima para uma borda superior. Cadê a bordas externas? Legal. Vou inserir um texto bonito aqui, né? Um word art azul dessa configuração aqui, que eu vou escrever controle de estoque. Controle de estoque. Vou colocar um logotipo aqui, né? Um ícone que vai servir como quase como um logotipo pra gente. Então, ilustrações, ícones, estoque. Vamos pegar esse ícone bonitinho aqui, deixar ele aqui desse tamanho. Vou pintar de azul também com contorno laranja. Aí. Olha que coisa bonita, né? Esse aqui eu posso até sumir com ele, sumir no sentido de deixar oculto assim. Muito bom, tá? Agora tá bonitinha, né, a nossa planilha. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um botão para cadastrar um item novo aqui em cima. Esse botão ele servirá para que eu possa eventualmente cadastrar o item, né? Eu vou clicar nesse botão, ele vai me levar aqui para esse último para essa última planilha aqui, tá? Essa é uma fórmula. Então vai ser uma fórmula um pouquinho mais complexa. Vou tentar explicar o mais resumido possível aqui, mas acho que não é tão difícil assim não, que é uma fórmula chamada hiperlink, tá? Uma fórmula chamada hiperlink. Como que ela vai funcionar? Vou colocar aqui igual hiperlink, tá? Aqui eu vou criar um local do vínculo. Eu vou falar para o Excel que eu quero que esse hiperlink, esse botão, direcione para uma célula dentro da própria planilha. E para isso, né, a gente precisa colocar um jogo da velha aqui. Só isso. Só para isso que vai servir esse jogo da velha. Para falar para o Excel, então eu vou colocar aqui um E. Vou usar uma outra fórmula aqui que é endereço. Vou usar uma outra fórmula que é conte valores. O Excel vai contar para mim os valores de qual linha. Não importa, eu quero que ele conte de toda a coluna A aqui, que é onde eu vou cadastrar o novo item, beleza? Toda a coluna A. Então ele vai contar o que? Quantas linhas estão preenchidas, né? Porque eu quero sempre que ele me leve para a última linha que não está preenchida, né? Então ele vai contar, eu tenho X linhas preenchidas, eu quero que ele me leve para X mais 1. No caso aqui não vai ser X mais 1, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 que eu não quero que considere. As 5, na verdade essas 5 aqui não estão sendo utilizadas. Então vai ser mais uma, mais um, né? Então, contar valores, mais um. Ok, esse é o número da linha. O número da coluna vai ser a coluna 1. Muito bom. O nome amigável aqui, cadastrar item. Vamos ver se deu certo. Cadastrar item. Vamos ver para onde que ele vai me levar. Vai ter que ser mais 5 mesmo. Ó. Mais 1, 2, 3. Então aqui nessa fórmula não é mais 1. Eu vou ter que... Porque que eu fiz? Ele contou essas 4 primeiras linhas aqui, que eu não queria que ele contasse, né? Então eu vou falar para ele pular essas 4 linhas para ser aqui mais 5. Vamos ver agora. Perfeito. Foi para a próxima célula que não estava preenchida.
Legal, né? Cadastrar item. Muito bem. Bom, acho que é isso então. Ilustríssimos, ilustríssimos. Essa é a nossa planilha. A gente consegue cadastrar um item. Vamos cadastrar um item novo. Né? Vou cadastrar aqui o item B1060. Que vai ser uma Coca-Cola. Prazo de entrega 2. Tem disponível. Coca-Cola custa aí, vamos pôr R$10. Beleza. Aqui a gente vai ter que fazer uma alteração nessa coluna aqui, né? Vou só colocar um a mais aqui. Isso daqui não é dinheiro, isso daqui é um percentual. Muito bem, muito bem. 0%? 0,30%, agora sim. Fechou, ele já classificou a Coca aqui como item C também. Ah, mas a Coca está em último. Sim. Para que o Excel possa rearranjar isso conforme aquilo que eu havia programado ele, que é classificar conforme o valor percentual total, basta que a gente venha aqui em dados e clicar aqui em atualizar, ó, reaplicar. Aí a Coca-Cola automaticamente vai subir. Quer ver? Ó? Tá aqui, a Coca-Cola aqui. Ela automaticamente subiu. O Excel já identificou qual que é a posição dela aqui no estoque. Muito bom. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco aí com como criar uma planilha desse tipo. Não usei nada muito complexo. Talvez a fórmula mais dificilzinha aqui é a fórmula do hiperlink, que às vezes até eu me enrolo um pouco, né? Mas o que a gente fez aqui, né? Novamente, como que eu uso essa fórmula? Hiperlink, preciso pôr o jogo da velha e o E. Depois eu usei aqui a fórmula endereço. Ou seja, eu quero que o hiperlink me leve para o seguinte endereço. E esse endereço ele me pede uma linha e uma coluna. Essa linha, eu quero que o próprio Excel conte quantas linhas estão preenchidas. Então eu usei a expressão aqui, conte valores. Ou seja, quantos na coluna A estão preenchidos. Ah, tem 5. Tem 20 preenchido. Tá, desses 20 soma 5 porque eu não quero considerar essas 5 primeiras linhas aqui. Tá. Esse 1 aqui é a coluna, né? Coluna 1, que é representado pela A. E eu escrevi aqui cadastrar item para aparecer um nome amigável aqui que ele chama. E a gente cadastrou a Coca-Cola, né? Vamos ver se ele vai funcionar. Funcionou. Levou a gente aqui para a próxima coluna vazia. Então é isso. Ilustríssimos ou ilustríssimas, muito obrigado por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Espero que os senhores e as senhoritas fiquem bem, sonhem com os anjinhos ou com aquilo que vocês quiserem. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.